a gente desenvolveu oficinas de cinema a partir de temas de ciências e temas transversais, né, na verdade, interdisciplinares, aos sábados, que não só ficção científica, no caso, mas isso foi um fruto que já está sendo colhido dessa tese. Jefferson, por gentileza, já pode prosseguir, agora eu vou mais, esse slide eu fiquei mais... Ok. Bom, o que foi produzido? Assim, eu sou, como eu falei para vocês, me apresentei como professora pesquisadora. E só uma justificativa dessa apresentação, de levar um slide e ficar falando muito. Gente, não se preocupe, que eu não vou ficar falando muito cada slide. Sabe por quê? O que aconteceu comigo ontem? Ontem eu encontrei um ex-aluno que eu nunca mais tinha visto, né? E ele falou que se inspirou, eu fiquei assim, surpresa, porque ele não demonstrava isso na sala de aula. Ele falou que se inspirou muito nas minhas aulas, ele fez faculdade de biologia. Aí eu mudei totalmente a minha apresentação, para uma coisa mais acadêmica, para uma parte dedicando esses 15 minutos, né, para falar um pouco dessa minha experiência. Por quê? Vocês são ou graduandos ou professores, podem se inspirar ou não, né? Então, para apresentar a pessoa, quem eu sou, para vocês. Então, por isso que eu me detive em ficar no slide muito tempo falando sobre isso. Eu achei importante. Então, eu vou começar meio de trás para frente, né? Falando um pouco do que raio de coisa que essa professora faz com a ficção científica. Construir propostas de ensino para a ficção científica. Nesse slide, deve estar meio pequeno para vocês, mas aqui, a partir desses estudos, né, que eu venho construindo da escola, isso que é muito legal, porque tem muita gente que reclama que o acadêmico vai para a escola, fazer uma pesquisa, ele fica lá 15 dias, volta e produz material. Eu sou professora de chão da escola há 14 anos, ou seja, eu tenho uma boa noção da escola da educação básica, da escola pública, e mais ainda da escola de periferia, e isso é uma honra, porque acaba sendo uma etnografia, né, na prática escolar. A gente é pesquisador e a gente faz parte desse contexto. Então, o que foi produzido? O Guia do Educador, do X-Men, primeira classe, no qual eu colaborei, com os conceitos de genética, evolução, falando bem previamente. O fascículo, né, Sociedade e Ambiente, esse fascículo ainda não foi publicado, o guia, sim, na revista Genética da Escola. No final, eu vou deixar o meu contato, vocês poderão ver. E essa cena aqui de sala de aula, né, com Jurassic Park, não sei se vocês estão conseguindo identificar, fruto do projeto Biologia no Cinema, que eram basicamente seminários, né, que eu orientava os alunos a produzirem seminários com conceitos da área de biologia, para eles investigarem a partir de filmes, uma lista de filmes, né, eles eram sorteados. Então, é basicamente isso. Pode passar, por favor, Jefferson? Então, mais sobre a pesquisa, gente, da tese de doutorado, né, que eu desenvolvi entre 2000, final de 2000, eu entrei na metade de 2015 e concluí no final do ano passado. Então, qual foi o incômodo, né? As nossas escolas contemporâneas são ambientes propícios para a divulgação do conhecimento científico, porque lá são, apesar das limitações que são reconhecidas, Reis, foi meu orientador, Pedro Reis, português, inclusive. Porque lá podem se reunir os pais, os alunos, os funcionários, a comunidade, então é um ambiente que é convidativo, né? Temas ambientais, educação ambiental, ensino de ciências e o viés interdisciplinar. Bom, as temáticas ambientais são urgentes, né? Que a gente está vendo cada vez mais, né, a situação ambiental degradante, né? Mas um viés mais para crítico, né? Quando eu uso o termo socioambiental, eu quero dizer, não eu quero dizer, né? Autores como Loureiro, por exemplo, querem dizer que a sociedade interagindo o tempo todo com o ambiente, nós fazemos parte disso, né? Então, como um tema urgente. E o viés interdisciplinar é uma coisa que eu ficava, às vezes, embirrando, né, modo de falar, nas escolas de projeto de educação ambiental, ser do professor de ciências e biologia. Por quê? Porque é um tema transversal, assim como educação sexual, pluralidade cultural, trabalho em consumo, etc., etc., são temas que permeia todas as disciplinas,
Bom, a inclusão de questões sociais nos currículos escolares. Isso a gente vai, quando vocês provavelmente já tiveram contato com ciência, tecnologia e sociedade, a gente vê a importância da gente conhecer um pouco dessas interações de sociedade e ambiente, que chega a ser uma polêmica, né, quando a gente fala CTS, ciência, tecnologia e sociedade. Aí os ambientalistas, né, eu aderi mais a essa vibe dos ambientalistas, de falar de CTSA, ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, para enfatizar o ambiente, embora ele esteja implícito na ciência, tecnologia e na sociedade. Criticidade e criatividade. Bom, acho que o Jefferson falou no início, a minha área de concentração de estudo é ciência e arte. Sim, no ensino de biociência e saúde existe uma área que é ciência e arte. Por que eu estou falando isso? Algumas pessoas não sabem. Mais especificamente, o meu trabalho é com a sétima arte, que é o cinema. Mas eu tenho colegas que trabalham com música popular brasileira no ensino de ciências, artes plásticas no ensino de ciências. A gente pode falar até de inovação no ensino de ciências, né? A gente extrapolar algumas barreiras. E a ficção científica, que eu vou detalhar mais adiante. Quando a gente assiste um filme de ficção científica, né, não tem uma relação direta com o tema socioambiental, até que tem, né? A gente está vendo muita atrocidade, né, no cenário ambiental atualmente, né, com esse atual ministro do meio ambiente. Mas, se a gente pegar, por exemplo, a situação de pandemia que nós estamos vivendo agora, e colocar alguns filmes, né, como Epidemia, Contato, acho que Flow também, quantos filmes a gente pode ver uma verossimilhança de personagens e cenários, claro, que o filme da ficção, ele transborda bastante a ciência, né, ele tem elementos alegóricos, elementos de imaginação, mas a gente consegue ver uma ponte. Então, por isso consideramos os filmes de ficção científicos como, até mesmo, poderia usar e dizer, como materiais para se discutir em sala de aula, temas socioeconômicos, sociopolíticos que estão relacionados às ciências. Por favor, pode passar, Jefferson. Então, o porquê da ficção científica no ensino, eu já meio que falei, vou rebuscar aqui, né, a necessidade do aprimoramento e construção de recursos educativos com filmes, principalmente de ficção científica, FC, que é a sigla, articulados a debates sobre problemáticas socioambientais com atividades organizadas em sequência didática, para que os professores da educação básica, mais especificamente do ensino médio. Então, a ideia é essa, construir uma proposta de ensino, porque a gente às vezes trabalha com filme na sala de aula, mas assim, vou assistir um filme, o aluno vai assistir um filme, depois vai fazer um resumo, mas pode virar um cine enrolação. Então, é construir uma proposta de ensino, uma sequência didática, que a gente possa contextualizar cenas de filmes de ficção científica, ok? Continuando aqui, bom, pode passar, por gentileza? A minha pergunta foi a seguinte: de que forma esse estudo pode contribuir para a contextualização do cinema, principalmente de ficção científica, em uma proposta de ensino que visa a problematização de temas socioambientais? Ou seja, faria diferença eu falar a partir de um livro didático ou simplesmente uma aula expositiva? Será que um filme de ficção científica, não necessariamente um filme na íntegra, uma cena, pode levar o aluno a pensar mais, a usar mais a criatividade e a criticidade? Foi mais ou menos isso. E o pressuposto, né, que seria, a gente fala uma hipótese, né, na ciência, mas como eu trabalho com uma ciência mais humanizada, eu uso o termo pressuposto, que é a construção de uma proposta de ensino que contextualiza temas socioambientais e narrativos de filmes de ficção científica pode viabilizar a problematização, com ênfase na postura ética e da cidadania, geralmente perante as questões ambientais. E o objetivo geral, né, é contextualizar esses temas socioambientais com a ficção científica, para dinamizar mais a sala de aula, no fundo, e com interdisciplinaridade. No fundo, o que a gente almeja é aquela coisa do ensino tradicional, né, não de quebrar totalmente a barreira, porque o ensino tradicional, a gente tem lá suas vantagens, sim, claro, que nós aproveitamos no dia a dia, mas inovar mais. Vou falar bem no popular. Os alunos acham as aulas muito chatas. Eu estou vendo agora, assim, no trabalhando remoto, principalmente, né, como que a gente precisa pensar em novas possibilidades para o ensino, não abandonar as antigas, mas trabalhar com estratégias diversificadas. E a ficção científica pode ser mais uma. Por favor. Próximo slide.
Bom, e a ciência e a arte, onde que elas se encontram? Gente, eu vou resumir um pouco para não ficar muito longo. A ciência e a arte, ela está ligada à curiosidade, à criatividade, ao desejo de experimentar. Isso que a ciência e a arte têm em comum. E também na possibilidade de explorar novos caminhos para o ensino de ciências. Eu estou sempre colocando as citações com os referenciais teóricos. É curioso isso, parece que a gente quer sempre justificar o que a gente está falando a partir de um outro teórico. Mas especificamente desse campo que eu estou dizendo para vocês, existe muitos preconceitos, e mesmo, de trabalhar algo ainda nas escolas, diferente na sala de aula. Então, a gente precisa, sim, ter esse respaldo teórico. E a sétima arte, que é o cinema, né? O cinema, ele usa da estética, ele tem um toque de entretenimento, por que não aprender com entretenimento? Ele traz ideologias, valores sociais, sintetizados numa mesma obra de arte, que isso é incrível. O cinema traz uma linguagem audiovisual em que, aí sim, aí eu cheguei na cereja do bolo. Aqui, você está falando de filmes de ficção, né? Filmes que foram produzidos ou por Hollywood, ou um cinema internacional, mas não são filmes com fundo educativo para ensinar. Aí, para construir uma proposta de ensino, o fundamento de construir uma proposta de ensino é reendereçar. É um conceito, eu estou participando até de um grupo de pesquisa, né? Atualmente, continua, que é o Grupo de Estudos Audiovisuais da UFRJ, lá do NUTS, da Educação, que o professor, mediando em sala de aula, ele pode reendereçar. Um filme, por exemplo, comum, ele pode trazer à tona questões educativas. Então, isso vai muito da mediação docente, do professor direcionar isso ou criar alguma proposta de ensino que exige uma certa criatividade do professor. Por favor, pode seguir. Eis que chegamos no cinema de ficção científica. Sim, pode ser um recurso para o ensino. Primeira coisa, da ficção ao mundo empírico, ou seja, da ficção à realidade. A reflexão sobre questões que estão no cinema, com elementos alegóricos, como eu disse anteriormente, com extrapolações, né, coisas que não existem. É um ponto de partida e pode ser um ponto de chegada para que, na sala de aula, não só professores possamos abrir mais essa coisa da argumentação na sala de aula, mas para que os alunos conheçam mais a partir do mundo que eles vivem, seja esse mundo real, seja esse mundo virtual. O uso didático da ficção científica, né, segundo Dubek, foi feito um estudo, ele auxilia na compreensão mais crítica e questões socialmente relevantes que estão no ensino de ciência. A ficção ela mobiliza discursos culturais, discursos sociais e debates sobre questões super atuais, porque a ficção ela é muito que futurista, seja ela uma utopia de um mundo ideal ou a distopia, né, que é um cenário pós-apocalíptico, é mais ou menos o que nós estamos experimentando nessa fase de pandemia. Na verdade, são coisas duais, né? Um mundo ideal e um cenário caótico. Mas quando a gente trabalha com ficção, a gente pode perceber que esses mundos estão bem paralelos, tipo Dark, assim, né? Viajando lá. Então, a ficção científica tem as propriedades problematizadoras. Quando você se choca, por exemplo, um dos filmes que a gente trabalha, que é o Elysium, quando você olha um cenário daqui a 50 anos, um planeta Terra degradado, aquela coisa bem típica da ficção. Agora eu estou assistindo aquela série, o 100 também, que traz muito isso. E você olha o que está acontecendo, embora depois lá na frente eu vou falar que eu não sou totalmente pessimista, né? Eu sou até um pouco iludida com as coisas. Eu aqui, pessoalmente, né? Não estou representando o grupo, né? A gente vê que que a gente meio que está caminhando para esse cenário distópico. No entanto, existem salvações daquele clichê da educação. Pequenas atitudes, grandes mudanças, mas né? E o que foi mais interessante que eu descobri desse estudo da ficção científica, que existe um ponto que é motivação, atitude, cognição, que é a aprendizagem em si, e habilidades, a partir da ficção científica. Pode proceder, por favor. O pessoal está falando que essa série é ótima.
eu consegui assistir muito pouco, mas uns filmes que eu já trabalhei tem umas similaridades, pelo que eu estou vendo com essa série. Bom, educação ambiental crítica, gente, como vocês são da área de biologia, eu nem vou ficar entrando muito a ponto por ponto. Como é importante, né, a gente não só falar de recicle, jogue o lixo no lixo, que mais? Tipo, colocar a culpa em cada cidadão, por ele destruir o ambiente, mas ter uma educação ambiental mais crítica, com viés a partir do cenário sociopolítico que nós vivemos. Essa educação ambiental crítica, ela vem muito questionar o nosso papel enquanto ser humano, né, que faz parte do ambiente e, ao mesmo tempo, degrada este mesmo ambiente, né? O slide ficou pequenininho aqui agora, mas a gente consegue acompanhar. Bom, aí vindo dessa coisa da educação ambiental crítica, né, outro tema da ficção científica, se vocês pararem para observar, é um experimento pedagógico que eu vou lançar para vocês. Assistam filmes de ficção científica e... pode passar esse slide, por favor, da educação ambiental crítica. Então, se vocês observarem, a ciência CTSA, né, eu coloquei CTSA, gente, mas isso é muito peculiar. Usar CTS, ok também, tá? Porque eu quero dar mais uma ênfase no ambiente, mas CTS, o ambiente, está englobado. É aquela coisa, quer que eu desenhe, por isso colocaram um A mais, né, na tríade. Mas, se a gente olhar as questões da ciência, da tecnologia, da sociedade, elas estão muito veementes nas tramas de ficção científica. Eu estou falando de filme, mas nas literaturas, nas séries, nos jogos, que a ficção científica é um gênero que está presente em várias mídias, né? Então, quando a gente vê as questões de ciência, tecnologia e sociedade, a gente vê uma relação muito controversa, né, entre isso. Né? Eu faço parte do ambiente, mas, o ser humano destrói, mas eu sou o quê? Quantas vezes que eu já ouvi isso na sala de aula? E ao longo da minha pesquisa, fazendo as entrevistas, as intervenções, né? Então, os saberes científicos e tecnológicos são veementes, né? Eu vou puxar uma coisa aqui para vocês. Quem assistiu algum episódio, já acompanhou aquela série Black Mirror, apesar de não ser totalmente voltada para CTS, CTSA, a gente vai ver muitas questões controversas presentes, tá? Para quem não assistiu, fica a dica, mas em doses homeopáticas, talvez. Por favor, pode prosseguir. Bom, e as QSC, as questões sociocientíficas que estão presentes na ficção científica. Para não ficar repetitivo, é o seguinte, quando eu fui fazer o doutorado de sanduíche em Portugal, eu li esse livro, né, que é Questões Sociocientíficas, Fundamentos e Propostas de Ensino, Perspectivas para Ações Sociopolíticas, né. Eu consegui enxergar um viés interdisciplinar. Isso foi o mais importante para destacar nesse slide. Ou seja, a gente está aqui da área de ciências, mas não adianta a gente não dialogar com as outras áreas, principalmente a filosofia, sociologia, para falar dessas questões ambientais. Fica muito evasivo. E um outro ponto que eu quero destacar nesse slide é que, quando a gente trabalha com conteúdo, a gente fala de conteúdo, a gente acha que é só conceitual, né? Mas quando a gente trabalha com conteúdo, em tudo que a gente faz, na sala de aula, vocês que já estagiaram, vocês que já são professores, os conteúdos não são só conceitos, saber os conceitos, mas os procedimentos, o como fazer, o procedimental mais que nunca, agora para quem não está acostumado a ter aulas remotas, tem que aprender vários procedimentos, aplicativos novos, né, plataformas novas. E atitude. O que é atitude? O conceito atitudinal, para mim, é o mais importante, falando em questões ambientais. O que adianta ter o conceito de educação ambiental, saber como fazer, e se eu não tenho atitude na vida, né? É isso aí. Pode passar, por gentileza. Então, isso que eu acabei de falar para vocês são os fundamentos da tese. O meu caminho metodológico foi uma pesquisa qualitativa, resumidamente, né? Com inspiração de uma metodologia, assim, que para mim foi nova, né? Que é a Design Based Research, que é a DBR, que é uma pesquisa que geralmente a gente desenvolve teorias e artefatos, práticas pedagógicas, ou seja, uma pesquisa voltada para desenvolver materiais para o ensino, propostas de ensino, né? Com aplicação no processo de ensino e aprendizagem. E eu, como professora pesquisadora, eu pude usar um pouco da minha autenticidade, né? Um pouco da minha autonomia de estar no chão da escola e mesclar com algumas propostas de
de metodologia da pesquisa. Quem está em reta final de curso de TCC, ou já passou por isso, deve ter uma noção de como é desafiador essa parte da metodologia. Então, foi mais ou menos assim. Pode passar, por gentileza. Então, gente, a pesquisa que eu fiz foi basicamente desenvolvida em 3 partes, né? Fase do estudo. A primeira fase, pesquisa exploratória de base, né? Aí foi a primeira iteração. Esse termo iteração confunde algumas pessoas, que a gente ouve falar em interações, né? Iteração é completamente diferente. É um termo muito usado internacionalmente, mas como esse tipo de pesquisa não é muito utilizado aqui no Brasil, eu ainda não encontrei um termo para substituir. Mas o que é iteração? Se refere às etapas de uma pesquisa que não é linear, ou seja, não existe assim, a primeira iteração, a segunda. A primeira pode acontecer, ela pode dialogar com a terceira, que pode voltar para a quarta, ela é cíclica, tá? Então, primeira fase da pesquisa. Essa parte às vezes fica um pouco confusa, por isso que eu explico. Ela foi uma pesquisa exploratória de base. O que foi? Primeiro, como a gente tem sempre que provar, né, que é importante com referenciais teóricos, que ficção, cinema, é sim um recurso para o ensino, nós exploramos vários autores que falam disso, e dialogamos com as propostas as experiências mais específicas minhas no chão da escola, e de outras pessoas, outros professores. Então, foram publicados 4 trabalhos, 2 capítulos de livros, e 2 artigos científicos. E na segunda iteração, isso tudo faz parte de uma tese, tá, gente? Na segunda iteração, na ocasião, eu trabalhava no Colégio Estadual Barão de Ariuoca, né? Gente, eu posso disponibilizar esse slide para vocês, tá? Se o Jefferson tiver a lista dos alunos, alguém pediu aqui, né, a referência, ou eu vou deixar meu contato no final, eu posso mandar para vocês, ok? À vontade. E na segunda iteração, entrevista com professores do Colégio Estadual Barão de Ariuoca, Barra Mansa, né? Mas o pulo do gato, né, foi a descoberta da interdisciplinaridade, como é importante. Não é que é descoberta, gente, né? É estranho falar descoberta, é óbvio, mas eu entrevistei professores de 6 professores de áreas do conhecimento completamente diferentes, de biologia, tiveram professores da área de língua portuguesa, filosofia, sociologia, para poder, história. Na verdade, assim, eu tive dificuldade de trazer professores da área das exatas, né? Mais humanas e da área das ciências, a gente teve uma interação aí. Eu entrevistei esses professores que gostavam de trabalhar com... Gente, vou disponibilizar tudo para vocês, tá? Com cinema na sala de aula, que tinham essa habilidade, essa disposição, então eles foram entrevistados. Para saber como que eram as práticas deles, qual a metodologia que eles usavam, quais eram os pontos positivos, os pontos negativos de usar cinema, porque não é fácil, tá? Você montar lá o data show, né, essa logística, né? Você ter um recurso de audiovisual de qualidade, a disciplina dos alunos, conseguir chamar a atenção desses alunos, né? Chamar a atenção, pode dizer, né? Envolver esses alunos nessa metodologia. Então, é um grande desafio. A gente tem poucas aulas, né? Quem já está na sala de aula sabe disso. Então, esses professores que se dispõem a trabalhar dessa forma, né? Não todo dia. Ninguém consegue trabalhar com cinema todo dia, impossível. Mas que já se dispuseram, eles foram entrevistados. E na segunda fase, a partir da opinião desses professores, um pouco das ideias, um pouco da revisão bibliográfica que já foi feita, dos artigos e trabalhos publicados, a gente desenhou uma proposta de ensino, né? Quando eu falo a gente, né, nós, né, para ficar mais bonitinho, foi eu e os meus orientadores. Depois eu vou falar o título dessa proposta. E na terceira fase, fomos para a avaliação dessa proposta, para saber se essa proposta foi eficiente ou não, se ela precisa melhorar. Passamos por um grupo de alunos, a gente fez a intervenção com os alunos, e por um grupo de especialistas, né, doutores na área de ensino, na área de educação, com experiência na produção de materiais. Por favor, pode passar. Então, gente, pode passar esse slide, que eu já falei dele, que é do Biologia no Cinema, que eu trabalhei com vários filmes, enfim, lá no começo, que a gente vai voltar, isso que é interessante, por que eu coloco sempre o chão da escola? Porque a gente resgata, eu estou sempre nessa, que eu acho muito legal, sabe?
eu sou pesquisadora, mas eu sou professora, eu estou ali, né, mas ao mesmo tempo, né, eu não estou acima de nada, isso é muito legal. Ter essa experiência, viver essa experiência. Então, a primeira fase da pesquisa, que foi essa fase de entrevista com os professores, né, e a gente buscar uma fase mais teórica, vamos dizer assim, publicar estudos, né, articulados com experiências e com cinema na escola, né, e referenciais teóricos, gente, tem muitos, né, que falam sobre isso. Então, a partir dessa primeira fase da pesquisa, quais são os aspectos que nós queremos destacar? Que o cinema de ficção científica, aliado a princípios facilitadores da aprendizagem, podem proporcionar uma aprendizagem significativa, né? Que existe até um livro que chama Aprendizagem Significativa do Moreira, né, de 2011. Então, existe uma aprendizagem significativa. O segundo ponto é que a ficção científica, ela é muito potente para discutir as questões sociocientíficas. Mas, professora, o que são questões sociocientíficas? Questões sociocientíficas são questões atuais, polêmicas e controversas. Exemplo, quando a gente vai falar de a própria questão ambiental, aquecimento global, uma questão sociocientífica, a pandemia do coronavírus é uma questão que envolve vários fatos, vários fatores, quer dizer, sociais, econômicos, científicos, enfim. As questões de trabalhar com biotecnologia também envolve muito as questões sociocientíficas. São questões que envolvem valores e dilemas éticos, tá? E a gente colocou isso no âmbito de uma pesquisa, que é pesquisa e inovação responsável. Como levar para a sala de aula a pesquisa e a inovação responsáveis, né? Ou seja, eu vou falar de célula-tronco, vou dar um exemplo fora do meu contexto, mas não vou problematizar isso, né? Só a célula-tronco, né? Ela pode auxiliar para vários tipos de tratamento, ela pode ser evolução. E a problemática que existe por trás disso, né? Que envolve as questões religiosas, as questões políticas, etc. E tal. Bom, e a valorização da interdisciplinaridade aliada ao ensino de ciências. E a ficção científica como uma expressão de discurso social. Como que os autores de ficção científica, eu estou participando, gente, eu estou sendo organizadora e vou falar também no evento, né, que é da Fiocruz, né, que são os encontros de ficção científica. Então, eu tenho ouvido os colegas e visto também falarem sobre isso, como que as obras de ficção científica trazem uma denúncia, um discurso social, embora a gente saiba que tem muitos elementos fictícios. Faz a gente refletir um pouco. Por favor, pode passar. Então, nessa fase da pesquisa, que foi a primeira fase, lembrando, a gente quer construir uma proposta de ensino, eu estou quase passando do meu tempo. Então, eu vou usar a criatividade aqui para dar Então, eu vou falar alguns tópicos mais importantes. O que a gente conseguiu a partir dessa primeira proposta? A gente pensou que a gente pode trabalhar com filme sim, mas a partir de cenas, que a gente pode contextualizar para ser um material mais consistente, os temas transversais de meio ambiente e ética, e que essas atividades poderiam ser para culminar debates, né, e problematizações a respeito de questões socioambientais. Pode passar, por favor. Então, sobre os filmes, né, os filmes escolhidos, né, na verdade, esses filmes, a gente fez uma votação entre os alunos, a gente sugeriu várias obras, a partir das pesquisas de artigos científicos que nós fizemos. Então, foi uma pesquisa um pouco que no meio acadêmico, né, fala dos grandes clássicos de ficção científica, algumas obras mais eruditas. Não, a gente escolheu os blockbusters, né, que são os filmes populares, né, como Avatar, Elysium, porque a gente estava trabalhando com jovens e tinham acesso a esses filmes. Não que a gente não podia ampliar os horizontes deles, mas a questão foi a acessibilidade, né? E como cereja do bolo, né, para aliar a ficção e a realidade, foi feita uma investigação de vários documentários da área ambiental, né, foi até construída uma linha do tempo, né, com filmes que tratam a temática ambiental desde Ilha das Flores, né, até os tempos atuais. E esse documentário Home, né, A Terra é a Nossa Casa, ele tinha muitas conexões com os filmes de ficção científica, que a princípio a gente ficou com Avatar e Elysium, para incluir nas propostas de ensino cenas desses filmes e para dialogar com os alunos.
Por favor, pode passar. Bom, eu vou fazer o seguinte, Jefferson, não sei se você está administrando, você pode passar os slides, porque eu vou já com considerações, porque eu acabo me antecipando, pode passar. Eu peço desculpas, porque eu falei com o Jefferson que ele pode passar anteriormente, que eu tenho um hábito de fazer umas apresentações muito formais, e aqui eu não queria que fosse tanto assim, por isso que eu estou falando mais naturalmente. Vamos chegar nas considerações, porque eu já expliquei como é que é cada etapa da pesquisa, né? São muito, bom, conclusões. Bom, só resumindo, depois dessas etapas de entrevista com os professores, eu já falei com vocês, a gente produziu uma proposta de ensino que foi intitulada Cidadania Ambiental em Cenas, né? Essa proposta, ela precisa ser aprimorada, e a partir desse estudo, nós tiramos algumas conclusões, lembrando que essa proposta foi avaliada com um grupo de alunos e também por especialistas da área, tá? Então, quais foram as conclusões deste estudo? Que o cinema de ficção científica, ele contextualizado com temas transversais, ele pode ser um canal inoculador das questões sociocientíficas, que são essas questões mais atuais, temas polêmicos e controversos. Mas só tem que trabalhar com ficção científica não é uma tarefa simples, ela é complexa, exige reflexão e problematização. Não existe neutralidade nisso. E para trabalhar com essas propostas de ensino, é preciso ter um senso colaborativo, né? Estabelecer um diálogo entre a sabedoria popular e o conhecimento teórico, sempre. E essa proposta de ensino, Cidadania Ambiental em Cenas, que foi construída, mas ela vai ser aprimorada, eu não tenho ela aqui prontinha para vocês, porque a partir da tese, lembrando que a tese foi defendida no final do ano passado, e no início desse ano, março desse ano, ela foi publicada lá na Fiocruz, quer dizer, a gente ainda tem o que fazer por essa tese, aprimorá-la, editar, fazer tudo bonitinho. Porque, assim como muita gente, eu dei uma paralisada, né, nessa pandemia. Fiquei parada, mas agora a gente está mobilizando também. Então, a gente tem a intenção de divulgar essa proposta de ensino para vocês, inclusive, mais adiante, e torná-la acessíveis para professores, trabalhar com ficção científica, discutir questões socioambientais. A gente articulou com os ODS, né, que é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e com tarefas mais práticas, mais dinâmicas também em grupo, tá? E a gente pensa que essa proposta de ensino pode ser adaptada para outros contextos, inclusive fora da sala de aula. Então, assim, em suma, a gente pode considerar que esse estudo, ele não termina agora, ele envolve um ciclo de iterações, né? Ele pode ser um ponto de partida, apesar de ser uma tese. A tese toda, ela se baseou em construir, com muito conhecimento, uma proposta de ensino. Pode passar, por gentileza. Então, é a frase que vem de um documentário, né, que é o documentário que eu uso, que faz um diálogo com filme de ficção, que é o Home, Mundo é Nossa Casa, recomendo muito. É tarde demais para ser pessimista, ainda mais em tempos de pandemia, em tempos que a gente tem um cenário de político muito, nem sei dizer o que, né, não tem como não falar da questão política, apesar de não ter intenção de ter um debate político nesse momento, nem vai dar. Então, é tarde demais para ser pessimista. Sou o que sou pelo que nós somos, Ubuntu. E, para fechar, pode passar, eu deixo para vocês a minha gratidão, peço desculpas por atropelar, que é um tipo de apresentação que eu realmente não estou acostumada a fazer, não tem problema subir minha vulnerabilidade, né? Eu deixo meu contato de e-mail e o meu contato de WhatsApp, tá? Aí na tela. Bom, eu gostaria de fazer uma discussão com vocês depois. Eu achei que eu tive a pretensão de achar que eu consegui falar em meia hora, mas eu sou tagarela. Eu agradeço imensamente vocês que estão aqui até agora, interagindo, escutando, e me mostro uma abertura para vocês entrarem em contato, tá, gente? Pode ser que eu não responda na hora, que eu estou professor, que eu estou na correria, mas é isso aí. Estamos juntos. E é tarde demais para ser pessimista. Obrigado, Madalena, muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo, disponibilidade para poder estar aqui com a gente. Foi muito enriquecedor, viu o pessoal gostando do caramba aqui.
Não sei se alguém quiser fazer alguma pergunta para você, eu acho que pode abrir o microfone para uma ou duas, que ainda dá um tempinho ainda. Só tinha uma pergunta aqui do Roberto, eu não sei se ele ainda está aqui. Deixa eu ver, tá sim. Ele fez mestrado na Espanha. Ele queria saber se você tem alguma dica de como faz para revalidar o diploma dele. Ele fez mestrado na Espanha e ele queria uma dica para revalidar, mas aqui no Brasil? Isso, ele está precisando revalidar ele aqui no Brasil. Mas ele é espanhol? Isso que eu não entendi. Roberto, você quer falar? Ou revalidar lá fora? Gente, obrigado pelos parabéns. Eu me atropelei um pouco aqui, mas eu acho que demos conta. Ah, não, Roberto é brasileiro. Ah, Roberto, você fez o mestrado fora, você quer revalidar onde o seu mestrado? Isso que eu não entendi. Obrigado pelos parabéns, gente. Muito bom isso, viu? Enriquecedor. Gente, anota o contato aí, porque como não vai dar conta de eu falar tudo com vocês aqui, depois a gente pode se falar. Roberto, cadê o Roberto? Gente, se ele estiver falando de revalidar se ele fez o mestrado na Espanha, revalidar o mestrado aqui no Brasil é uma tarefa fácil, eu acho. Mais difícil é o contrário. Por exemplo, eu fiz doutorado na Fiocruz, mas eu tive um intercâmbio, doutorado de sanduíche em Lisboa. Para gente que daqui para lá fora revalidar, que é o mais difícil, tem muitas questões burocráticas lá fora. E existe um pouco de muito brasileiro indo para fora, né? Rola um pouco de xenofobia também, de verdade é essa. Então, dificulta um pouco a nossa vida lá. Mas se a pergunta dele foi validar aqui, eu não sei exatamente, porque cada país, né, cada consulado... Nossa, Roberto, eles não consideram o seu mestrado para você fazer um doutorado aqui. Revalidar. Eu vou falar uma coisa. Isso, Roberto. Eu achei estranho isso, porque normalmente acontece ao contrário. Se você tem o seu histórico de lá, o seu certificado, não tem porquê. Talvez é uma questão, uma questão judicial. Como eu não fui para a Espanha para estudar, não sei como funciona as regras daqui para lá. E depende da universidade que você está ingressando. Eu tenho colegas lá, brasileiros, que querem validar doutorado em Portugal, que estão passando perrengue, entendeu? Mas o contrário, eu nunca ouvi falar, você foi o primeiro caso. Mas eu posso tentar saber, até porque eu tenho amigos em Barcelona, né, em Palma de Mallorca, lá para a Espanha. Mais alguma coisa? Roberto, depois entra em contato comigo, assim, agora eu não tenho uma resposta exata para te dar, mas depois eu posso tentar te ajudar. Não tem problema. Bom, gente, eu acho que é isso, né? Eu acho que ninguém quis mais fazer perguntas aí, não, mas está todo mundo agradecendo, falando que foi maravilhoso. Provavelmente esse pessoal vai fazer contato com você. Bom, né? Deu um eco aqui. Ah, tá. Então, agradecemos mais uma vez, Madalena. Esperamos ter você em outros eventos também. O pessoal gostou bastante. O tempo ficou reduzido, mas a gente planeja um próximo depois com um tempo maior. Quem sabe na Feira do Livro também, que vai ter, provavelmente deve ter esse ano na Semana de Ciência e Tecnologia. Então, se eu tiver essa oportunidade, a gente retorna a fazer o convite. É muito pertinente esse tema, Jefferson. Jefferson e todos os participantes, que foi o seguinte, é muita coisa para falar. E olha só, que eu tinha te falado que eu falei meia hora, não consegui falar em meia hora. E eu acho que o momento que a gente está vivendo, a gente precisa ter um pouco mais de sensibilidade, falar com pessoas, né? Não só falar direcionado a acadêmicos, estudantes, né? E eu acho que é diferente. Então, por isso que eu priorizei ter essa preocupação, né? De estar falando com pessoas, né? Não está sendo só uma pura acadêmica aqui. Sim. Que bom que vocês gostaram. Estou muito feliz, sou muito grata. Vou aguardar os contatos. E é isso. E a novidade também, né? O pessoal não imaginava que tem cinema dentro da biologia como um estudo, né? E tem muitos diferenciais teóricos.
Infelizmente, acabou a inscrição do Encontro de Ficção Científica. Eu acho que acabou, gente, não tenho certeza. Da Fiocruz, está tendo palestra toda quinta-feira, às 19 horas. Mas eu acho que mesmo não tendo inscrição, vocês podem participar como espectadores, só não vai ganhar certificado. Todas as quintas, às 19 horas. Quem quiser entrar em contato comigo, eu posso tentar o link, tá? Que fala sobre isso. Tem uma pessoa que falou que o Lailton, lá em cima, perguntou qual o seu filme preferido. Caramba! Nossa! De ficção científica, se foi lá o Lailton que falou, porque, assim, eu trabalho mais com esses filmes que eu mencionei, que é Elysium e Avatar, mas não quer dizer que são os meus preferidos. Eu quis ser um pouco empática em relação ao que os alunos gostam, entendeu? Mas tem um filme de ficção científica que eu acho genial, que é de 1983, que é o Blade Runner. Fizeram até uma versão atual. Matrix também, gente. Matrix, cara, o mito da caverna, né? Tem filosofia, tem ciência, é difícil, né? Lucy também. Lucy, eu preciso fazer um estudo sobre ele, só que eu não consegui usar, a Graciela está falando, no ensino médio, porque eu tenho que me preocupar. Gente, uma coisa importante, para trabalhar com cinema, a gente tem que se preocupar um pouco com a coisa da faixa etária, com as cenas, tem todo um cuidado ético, né? Então, Lucy foi um filme que eu não consegui trabalhar, porque é fucking mind, explodir a cabeça. Viu? E fora as séries, né, gente? Fora as séries. É isso aí. É muita cultura nerd aí, na ciência. E uma coisa curiosa, né, é porque essa Semana da Biologia aconteceu nessa semana. Acho que se tivesse acontecido na semana passada, muita gente ia usar a sua palestra para poder resolver uma avaliação à distância. Porque tem uma disciplina que chama Instrumentação em Genética, né, apelidada de Instrugen, e eles colocaram como tema dessa avaliação o uso de filmes que trabalham a temática da genética. Então a gente tinha que citar Muitos. Esqueci de falar do Gataca, né? Então, citaram 3 que a gente não podia usar porque eram o nome dos grupos. O Gataca era um, o Óleo de Lourenço. O Óleo de Lourenço, maravilhoso, mas não é ficção, né? Mas assim, tudo bem, a gente pode falar de outros filmes, mas o caso Óleo de Lourenço. Óleo de Lourenço é uma aula de bioquímica, né? E de metodologia da ciência, método científico. É algo incrível. Isso. E tinha um terceiro, que não lembro. Mas aí era para a gente não usar esses 3, mas citar vários outros e citar qual conceito de genética é trabalhado e explicar. Né? Então, esses filmes já estão muito batidos. Tem muitos artigos científicos já sobre esse filme, então os alunos teriam muito spoiler na internet. Então seria muito fácil de fazer. Interestelar, gente, desculpa, mas até hoje é muito bom, mas a teoria das cordas, sinceramente, é muito complicado para mim, né? Mas, gente, um recado que eu queria deixar no final é que a ficção científica é um questionamento. Não é que ela vai ensinar as ciências, mas ela tem elementos da ciência até para a gente questionar, né? Para a gente ficção ou realidade. Isso que é interessante da ficção, porque muita gente questiona, mas ficção é mentira, ficção é ficção. Não, é isso que eu falo, é trazer reflexão mesmo, enfrentamento cognitivo, é isso aí. E é isso, meu muito obrigada mesmo. Perfeito, gente. Então, agradecemos mais uma vez a Madalena, agradecemos todos que estiveram aqui presentes com a gente até agora, 10h03, né? O link de presença já foi postado, então daqui a 10 minutos a gente encerra o link de presença, tá? Então, não durmam, porque senão não registra a presença na palestra. Quem se inscreveu para os outros dias, daqui a pouco a gente envia os links para as palestras de amanhã, e algumas pessoas falaram que não receberam, mas provavelmente porque teve algum erro no e-mail. Eu peguei alguns e-mails que tornaram erro, então não tem como a gente fazer contato com essas pessoas, porque a gente não sabe qual que é o e-mail certo, tá? Então, fica assim, gente. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado a todos que estiveram aqui com a gente até agora, nos outros dias. E aguardando vocês para os próximos dias aí, tá bom? Um abraço a todos. Boa noite. É isso aí, gente. Um abraço. Boa noite.